É com satisfação que apresento aos associados o desempenho econômico e financeiro da cooperativa no exercício de 2015. O número de associados, os ativos que tiveram um crescimento de 12,6%, o disponível, ou seja, dinheiro em caixa, está todo aplicado, mas é dinheiro em caixa, os empréstimos aos associados, os depósitos a prazo dos associados e o capital dos associados. Com relação ao capital, nós tivemos que fazer uma reclassificação em decorrência de uma exigência do Banco Central, porque o Banco Central pediu que colocasse separadamente o capital de associados falecidos e excluídos. E por isso, esse montante foi de 14 milhões, por isso que deu um crescimento tão pequeno aqui em capital. As reservas tiveram um crescimento de 20%. O patrimônio líquido, que é a soma do capital mais reservas. E as sobras. As sobras, o ano passado, nós tivemos uma sobra de 71 milhões e 500, pelo fato de que recebemos de volta o fundo garantidor do Sicob, que era em torno de 20 milhões. Nós tivemos que fazer um depósito judicial do imposto que possivelmente a Cooperforte pode recolher. A restituição, então, líquida ficou em 11 milhões. E mais na frente eu vou mostrar o quanto foi feito de provisão. Aqui o balanço patrimonial e as contas de resultado, receita, despesa e sobras. Aqui está mostrando que nós recebemos de volta 20 milhões do Fundo Garantidor Sicob, mais atualização monetária. 8,9 milhões foi o valor das provisões fiscais sob a devolução do Fundo Garantidor e 11,1 milhões restituição das contribuições do Fundo Garantidor que entraram na Receita. Parecer do Conselho Fiscal. E da Auditoria Independente, que é a Confederação Nacional de Auditoria do Cooperativismo. As sobras, tivemos 58.964 de sobras, constituímos uma reserva de acordo com o Estatuto de 5.896, o Fundo de Assistência Técnica e Social 2.948 e as sobras líquidas do exercício 50.119. Fizemos uma reversão de uma provisão que nós fizemos o ano passado para investimento de expansão de 4 milhões, que somado aos 50 milhões, sobras à disposição da Assembleia, 54.119.000. E a proposta de distribuição aprovada pela Assembleia foi essa. Criamos um novo fundo de investimento de expansão, que a gente está permanentemente crescendo e precisamos de recursos para isso. O reforço para o fundo de reserva legal. O fundo de reserva legal, quanto maior, mais sólido é a cooperativa. E as sobras a distribuir aos associados, 42.119.000, na proporção dos negócios realizados por eles. Esses 42.119.000 aprovados pela Assembleia é distribuído entre tomadores de recursos e aplicadores. Nessa proporção aqui, em decorrência do saldo médio de cada um durante o ano. E o percentual de distribuição de sobras. Sobras sobre distribuição sobre sobras líquidas. 84% foram distribuídos aos associados. Sobras a distribuir mais juros sobre o capital, sobre sobras líquidas, 119%. O impacto gerado pela distribuição de sobras, com relação aos empréstimos, teve uma redução de 0,1445% no mês e 1,7480% a taxa anual. A mesma coisa aqui, depósito sobre avisos e depósito o RDC. A mesma taxa mensal e a mesma taxa anual.
O resultado das sobras, se considerarmos que o associado, ao pegar o empréstimo de 72 meses, ele pagou 23,76% no ano, deduzido das sobras, ele acabou pagando uma taxa de 22,01%. E os depósitos aqui é a mesma coisa, acrescido das sobras, eles tiveram essa remuneração, os depósitos sobre aviso, 17,18%, e o RDC de 15,14%, que dão a taxa mensal aqui descrita. Bom, nós fazemos uma comparação com o CDI, com a Selic e com a poupança. Aí estão os membros que se candidataram ao Conselho Fiscal, os titulares e os suplentes. E assuntos gerais. Número de associados, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Fechamos o ano com 135.240 associados, que estão aqui distribuídos por instituições: Banco do Brasil, Associados Família, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco Central, Banco da Amazônia, BNDES e outros. Outros são instituições ligadas aos bancos. Por exemplo, a corretora do Banco do Brasil. Os associados da corretora podem se associar à Cópia Forte. Então, está dentro de outros aqui. O número de associados por faixa etária, há uma concentração grande de associados, 70% entre 21 e 60 anos. O número de associados, mulheres e homens, e a distribuição regional. Então, esse aqui é o crescimento do número de associados desde 97, que foi o ano que nós tomamos posse. Então, teve esse crescimento de 254% de crescimento durante esse período, 97 a 2015. O capital dos associados, o crescimento nesse período, sempre de 97 até 2015. Os ativos também tiveram crescimento nesse período de 48 milhões para 1.775. Aqui é a mesma coisa, o crescimento dos empréstimos, o patrimônio líquido, as reservas, as sobras e inadimplência, considerando que a inadimplência aqui é parcelas vencidas sobre o total da carteira de empréstimos, 1,2%. As receitas e despesas, ano a ano, e o spread global, que em 2000 foi 1,83%, e em 2015, 0,74%. O ranking, aqui a gente faz um comparativo com os maiores bancos do mercado: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa, Santander, Safra, Votorantim e Banrisul. E aqui a Cópia Forte, um comparativo. O desempenho, percentual de crescimento desses itens, total de ativos, o crescimento está aqui, a Cópia Forte ficou em terceiro lugar. Em operações de crédito, ficamos em segundo lugar de crescimento. Os depósitos, ficamos em segundo lugar em crescimento, o patrimônio líquido em primeiro lugar e o lucro em nono lugar, que é claro, né, não dá para comparar a sobra da Cópia Forte com os bancos. Indicador financeiro, retorno sobre o patrimônio líquido, ficamos aqui em quinto lugar, retorno por ativo total, primeiro lugar, índice de qualidade da carteira, segundo lugar, índice da Basileia, primeiro lugar, e patrimônio de referência sobre o ativo total, primeiro lugar também. A lucratividade, lucro ou sobras, o resultado do exercício sobre a posição, então sobre ativos, né? Lucro ou sobras, sobre ativo. Ficamos aqui em primeiro lugar, sobre empréstimo, terceiro, sobre depósito, sexto, e sobre patrimônio líquido, sétimo lugar. A produtividade por funcionários, ativo por funcionário, ficamos aqui em 8º lugar, empréstimo por funcionário, 4º, depósito por funcionário, 1º, patrimônio líquido por funcionário, 2º, e lucro líquido, 3º lugar por funcionário. O rating, a empresa que já faz um rating da Cópia Forte já há bastante tempo, e continuou dando a nota máxima para a Cópia Forte no período, que é o A3.
Desde 2005, a empresa Direito já faz o rating da Copperforte e desde 2005 a gente tem o rating máximo. Em 2003, ela começou a fazer o rating em 2003, deu uma classificação a 2, no ano seguinte já deu um upgrade e depois deu a nota máxima do rating. Canais de relacionamento, aí estão todos os canais de relacionamento da Copperforte, através da Central de Atendimento, da URA, Unidade de Resposta Audível, o Serviço de Atendimento ao Cooperado, redes sociais, SMS, mobile, internet bank, ouvidoria, internet, fale conosco e atendimento pessoal na sede e Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Os canais de relacionamento, Central de Atendimento, o número de ligações recebidas e o número de ligações realizadas durante o ano. As mensagens do SMS, nós encaminhamos mensagem no aniversário dos associados, no Dia Internacional da Mulher, no aniversário da Copperforte, no Natal e Ano Novo. O site da Copperforte teve esses acessos na área pública, no Webbank e número de associados que acessaram o Webbank durante o ano. O Facebook, 24.725 seguidores. O Economia Dia a Dia, 26.608 associados. O Economia Dia a Dia é o controle orçamentário, que é muito importante, quem não conhece, seria muito interessante conhecer. A ouvidoria, o número de sugestões recebidas na ouvidoria durante o ano, teve um crescimento de 7%. Está aí uma sugestão de um associado. O associado solicitou registro de sugestão sobre a visualização do extrato mensal na web. Deseja visualizar as amortizações e o saldo médio em um único documento. Da forma que é hoje, disse que é inviável, pois precisa abrir mês a mês para checar as informações sobre as amortizações do empréstimo. O número de elogios, que teve também um decréscimo aqui, mas continuamos recebendo muitos elogios. E aqui está um elogio daquele associado que deu a sugestão. Recentemente fiz uma sugestão sobre a emissão de extratos dos empréstimos, visualização de vários meses no mesmo extrato. E posteriormente recebi uma ligação informando que minha sugestão seria atendida. Não acreditei muito que essa solicitação seria atendida. Porém, hoje, ao consultar o extrato, verifiquei que ocorreu essa implementação. Quero parabenizar a Copperforte por esse trabalho. Informo que no meu trabalho recomendei a todos os colegas próximos sobre essa atenção ao cliente. O número de reclamações que tem caído sistematicamente. Uma reclamação aí: senhores, não contratei seguro prestamista, não desejo tal produto e exijo uma resposta. Caso não tenha retorno, vou reclamar no Banco Central. Resposta da Copperforte: a cobrança do seguro prestamista está prevista na cláusula 3ª, parágrafo 3º do contrato de abertura de crédito, que é um instrumento contratual que possibilita as operações de crédito com a Copperforte. Retorno do cooperado: senhores, tendo em vista ter verificado em meu contrato que havia o parágrafo de seguro prestamista, agradeço a atenção de vocês, ao passo que solicito que encerrem qualquer reclamação a respeito. Então, essa é uma reclamação do associado, que nós demos a resposta e ele ficou satisfeito com a resposta dada. O prazo de solução das reclamações, o Banco Central dá 15 dias, e em 2 dias nós solucionamos basicamente 92% das reclamações. E 0,5% das reclamações são resolvidas em até 6 dias. E muitas dessas reclamações não dependem só da gente. E aí então demora mais um pouco. O Erro Zero é um programa que nós estabelecemos aqui no sentido de não zerar o número de reclamações, mas minimizá-la ao máximo possível. E aqui está o número de reclamações procedentes, a queda delas no período de 2011 a 2015, isso aqui é antes do Erro Zero e agora do ano 2015. Uma queda de 66% das reclamações procedentes, das oriundas de falhas, uma queda de 70%, e não oriundas de falha, uma queda de 63%. As oriundas de falhas são reclamações de associado que realmente a Copperforte cometeu alguma falha. As não oriundas de falhas são reclamações que o associado reclamou por reclamar, mas não eram oriundas de falhas. O número de elogios teve um crescimento de 65% no período e de sugestões 7%.
Está aí o gráfico mostrando a queda no número de reclamações de 2011 para cá, o aumento do número de elogios, que aqui decresceu um pouco, e a gente entende que no ano de 2014, quando a Copperforte completou 30 anos, houve muitos elogios. Então, a queda desse número de elogios a gente está atribuindo a isso. E o número de sugestões, que hoje já está acima do número de reclamações. As providências efetivadas em decorrência das reclamações e das sugestões. Então aqui 217, oriundo de reclamações 164 e oriundo de sugestões 53. Os convênios educacionais que a Copperforte tem, 110 convênios educacionais, tem 66 de ensino superior, 29 de ensino infantil, fundamental e médio e 15 escolas de língua. Clube de compras, nós temos convênio com todas essas empresas que costumam, às vezes, dar desconto significativo para os associados. O reconhecimento, nós fazemos uma pesquisa interna de satisfação do associado e nessa pesquisa nós constatamos que 96% dos associados classificam sua satisfação com a Copperforte como ótima ou boa, ou seja, 78% de ótimo e 18% de boa. 1% não opinou e 3% consideram essa sua satisfação regular. As metas para o ano de 2016. 2016 vai ser um ano extremamente difícil. A gente está vendo aí a questão da política que está tendo reflexo direto na economia e que está tendo reflexo também direto nos bancos, nas empresas. Muitas empresas com dificuldades financeiras. Os bancos, todos eles fazendo renegociação com essas empresas. Então vai ser um ano muito, muito difícil. Por isso nós estamos prevendo aqui um crescimento não tão significativo assim. A meta também do número de associados, pensamos em crescer menos no ano de 2016, número de mutuários também e de funcionários. Bom, as perguntas, de dúvidas ou perguntas devem ser encaminhadas para esse site da Copperforte e todas elas serão respondidas pelo nosso pessoal. E aí termina aqui a apresentação e agradeço aí a todos os associados por terem participado.